Muito boa tarde para você. Hoje, terça-feira, dia 13 de agosto, começa agora o Boletim Legislativo. E nessa edição vamos falar sobre as mudanças do novo ensino médio, que devem ser implementadas a partir de 2025. Ainda sobre educação, teremos um bate-papo sobre os avanços promovidos pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, criado 34 anos atrás. E você sabia que existe o Dia do Músico Joseense? Claro que tem homenagem aqui no Boletim a esses artistas que deixam a nossa vida mais leve. E a gente abre o boletim de hoje com o tema educação. A partir de 2025, começam a ser implementadas nas escolas do país as mudanças do novo ensino médio. Entre as novidades, está prevista uma divisão diferente de carga horária para os estudantes dos chamados itinerários formativos, que incluem linguagens, matemática, ciências da natureza ou ciências sociais. Nós fomos ouvir especialistas para entender como será essa reestruturação e quais as expectativas com a mudança. Organização incomum da sala de aula, proximidade entre professores e alunos, um olhar diferente para o futuro. Nessa escola, referência de ensino em São José, tudo é pensado para que os estudantes saiam daqui preparados e cheios de aspirações pessoais e profissionais. O lugar tem que se preocupar em preparar para a vida. Então aqui a gente vai ter tanto a preparação acadêmica, então tem um período que tem a preparação acadêmica, como também ele tem opções, então ele faz optativas, ele tem que ter escolha também, e ele tem que ter direcionamento para aquilo que ele mais gostar, ter oportunidade de aprofundar-se. A Carol é um exemplo disso. Ela está no 3º ano do ensino médio, uma fase de escolhas importantes. Aqui encontra o conhecimento necessário para tomar decisões. Particularmente ainda não decidi o que eu quero fazer da vida. Eu estou entre carreiras totalmente opostas, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que o Alfa está aqui me apoiando em qualquer coisa que eu for fazer. O novo ensino médio, sancionado pelo governo federal, quer dar aos alunos da rede pública de ensino a mesma autonomia. O projeto estabeleceu novas regras para o sistema educacional. A principal mudança é na carga horária dos alunos. O tempo continua o mesmo, 3.000 horas ao longo de 3 anos. Mas a divisão entre as disciplinas obrigatórias e optativas do chamado itinerário formativo mudou. Hoje, o ensino médio exige 1.800 horas para as matérias obrigatórias e 1.200 para as optativas. A partir do ano que vem, serão 2.400 horas para as obrigatórias e 600 para as optativas. Atualmente, português e matemática são obrigatórias em todos os anos do ensino médio, além de estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. Para 2025, as regras são mais específicas. Obrigatoriedade para linguagens, artes, educação física, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Essa especialista em educação explica que esse é mais um passo de um longo processo de aprimoramento do modelo de ensino brasileiro. Coisas que nós já aprendemos, por exemplo, que nós temos que ir mais rápido em direção ao ensino em tempo integral. Por exemplo, garantindo que todo aluno de ensino médio possa estar 7 horas na escola, como fazem os países com bons sistemas. E isso vai ajudar os professores a terem dedicação exclusiva a uma única escola. Porque hoje a vida do professor de ensino médio é quase um inferno, porque ele, para completar a carga horária, ele tem que dar aula em 2, 3 municípios diferentes, ele gasta o tempo que ele teria para planejar suas aulas se locomovendo de uma cidade para outra. O novo ensino médio também muda a composição dos itinerários formativos, as disciplinas que os alunos escolhem se aprofundar. Hoje, as redes de ensino decidem quantas e quais disciplinas ofertam. O novo projeto delimita esses itinerários. As escolas deverão oferecer cursos das 4 áreas do conhecimento ou curso de formação técnica e profissional. O aluno poderá escolher 2 itinerários. O ensino médio com técnico também vai sofrer mudanças. As 1.800 horas para matérias obrigatórias passarão para 2.100
enquanto a carga horária destinada para o curso técnico escolhida reduziu de 1.200 para 900 horas, mas isso pode variar de acordo com a área de conhecimento. Já no ensino à distância, hoje a lei permite oferta de conteúdos obrigatórios online. Agora ficou definido que a carga horária destinada à formação geral básica deve ser presencial, com exceção do ensino mediado por tecnologia, em disciplinas como matemática e química. Quem está no primeiro ou segundo ano do ensino médio vai passar pelas mudanças. É muito importante que as redes estaduais reservem um tempo para discutir com o aluno a área de aprofundamento que ele deseja. Seu projeto de vida, que já está na Base Nacional Comum Curricular desde 2018, e poder escolher com mais conhecimento o que ele deseja. As redes de ensino têm até o fim de 2024 para se adaptar à nova lei, mas essas mudanças não vão refletir no Exame Nacional do Ensino Médio. O governo federal vetou alterações no Enem. Com isso, as provas seguem cobrando somente o básico, que é igual para todos. Quem já conhece essa realidade de ensino afirma que a vivência aliada à escolha forma bases sólidas de preparação para a vida. O modelo, a ideia é essa, você realmente pegar, ampliar possibilidades, trazer música para dentro da escola, trazer xadrez, trazer esporte, trazer a vida para dentro da escola é muito importante e não esquecer também dessa função básica da escola, do ensino acadêmico e histórico também. Então, quando a gente junta essas duas coisas, aí não tem erro. E quando o assunto é educação, o ECA tem uma enorme contribuição. O Estatuto promoveu avanços ao estabelecer que, na infância, todos devem ter as mesmas condições para acesso ao estudo e permanência na escola. Criado há 34 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente representou um marco e agora novos desafios se apresentam. Por isso, vamos refletir sobre esse assunto no Boletim Entrevista de hoje. Olá, Boletim Entrevista no ar. Nesse ano, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, completa 34 anos. E a promulgação dessa lei trouxe mudanças significativas para essa parcela da população, principalmente na educação. E para falar sobre isso, eu estou aqui com Douglas Soares, que é mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional. Bem-vindo, Douglas. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade da gente poder divulgar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá, quais foram as principais mudanças em relação à educação de crianças e adolescentes quando o ECA foi promulgado? O ECA ele trouxe, com a sua efetivação, né, desde a sua promulgação, uma série de vantagens para as crianças e adolescentes. Então, os direitos fundamentais, aqueles que estão previstos no artigo 4º do ECA, que são vida, saúde, educação, alimentação, dentre vários outros que estão lá, são 13, né, no total. Então, esses 13 direitos que estão garantidos no artigo 4º do ECA, eles fazem com que os adolescentes e as crianças eles possam ter os seus direitos protegidos, garantidos, defendidos, que é isso que é importante. Então, a gente começa a perceber que, com a vinda do ECA, com a promulgação do ECA, alguns problemas muito sérios que tinha no Brasil, por exemplo, a questão da evasão escolar, essas situações começam a melhorar, né? Então, a evasão escolar já não começa a ocorrer, não acontece mais do jeito que acontecia antigamente. Ainda tem? Muito. Se você olha os dados do Conselho Tutelar, por exemplo, a gente vê que tem muita situação de evasão escolar. Inclusive o artigo 56 do ECA, então olha já o ECA fazendo ação, né? Ele determina que os dirigentes de estabelecimento de ensino escolar, eles possam encaminhar para o Conselho Tutelar 3 situações. Uma situação que tem que encaminhar com relação à evasão escolar. Outra situação é quando eles veem que tem alguma situação de violência, né? Então eles têm que encaminhar para o Conselho Tutelar. Essas situações que estão lá previstas no artigo 56 fazem com que o Conselho Tutelar possa atuar. E aí ele vai aplicar as medidas de proteção. Quais as medidas? Aquelas que estão previstas no artigo 101. Dentre elas, a obrigação
de matricular os adolescentes e as crianças na escola. A gente está falando de criança e adolescente, a gente está falando do ponto de partida de tudo, né? Um bom profissional, ele passa pela infância, pela adolescência e principalmente pela educação nessa fase. Então, qual é o impacto de uma lei como o ECA, né, que garante esse direito para as crianças, para os adolescentes? Qual a importância deles estarem na escola para o futuro? O ECA ele também vem trabalhar algumas outras questões. Por exemplo, ele faz um combate ao trabalho infantil. Então, as crianças que muitas vezes, e os adolescentes que ficavam fora da escola, porque eles tinham que garantir, entre aspas, porque não é obrigação deles, garantir o sustento da família ou complementar o sustento da família, o ECA ele vem para combater esse tipo de trabalho infantil. E, na verdade, o ECA vem trazer a profissionalização como direito. Só que é um direito, é um trabalho garantido, um trabalho protegido, né? Então tem uma série de normas que regulamentam como que será esse trabalho, né? Então é muito importante que o ECA trate essa questão da profissionalização e que está previsto também no artigo 4º, porque ele vai não só combater o trabalho infantil, como também garantir que o menino e a menina estejam na escola. Geralmente a gente pensa em órgão público para fazer a fiscalização, né? Mas a gente como sociedade tem um papel super importante para garantir que as crianças estejam na escola, que elas não estejam trabalhando quando não é para trabalhar. De que forma a gente como sociedade pode auxiliar nisso? O ECA ele traz que é dever de todos. Então é muito importante. É dever de todos garantir a efetividade dos direitos da criança e do adolescente. Só quando ele fala de todos, ele está falando de toda a sociedade. É muito importante, então, quando a gente souber de alguma situação, a gente como sociedade, a gente souber de alguma situação, a gente possa fazer a denúncia. No Brasil inteiro, qualquer lugar que eu esteja, o número de denúncia é o Disque 100. Então a gente liga no Disque 100 e isso vai sair lá no Ministério na Secretaria dos Direitos Humanos, e aí eles mesmos vão direcionar para o Conselho Tutelar averiguar a situação. Eu quero até complementar, é muito importante também o papel do CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, porque são eles que fazem as políticas públicas, baseados em vários dados do CREAS, do CRAS, da saúde e também das violações de direito que são encontradas no Conselho Tutelar. Perfeito, Douglas. Gostaria de te agradecer muito pela entrevista, pelo esclarecimento. Muito obrigado pela oportunidade e vamos para frente nesses 34 anos de ECA, que a gente possa comemorar, porque são muitas vitórias que a gente teve. Ainda tem algumas coisas a melhorar, né? E que a gente possa ser, então, uma sociedade cada vez mais forte, garantindo o direito da criança e do adolescente. Com certeza. Bom, as crianças e os adolescentes têm o ECA, eles estão amparados, né, pela lei, mas é dever de todo mundo, reforçando o que o Douglas falou, de fiscalizar, de auxiliar, para garantir que as crianças e os adolescentes estejam na escola. De volta ao estúdio. E chegou a hora de conferir as vagas de emprego disponíveis no Pátio de São José. É a nossa agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, ajudante de açougueiro, ajudante de eletricista, ajudante de obras, alpinista industrial, atendente balconista, atendente de farmácia, atendente de lanchonete, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de cozinha, auxiliar de escritório, auxiliar de estoque, auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de manutenção de edifícios, auxiliar de marceneiro, auxiliar de mecânico de automóveis, auxiliar de operador de usina de asfalto, auxiliar de topógrafo, balconista de açougue, borracheiro, borracheiro auxiliar, cadista, carpinteiro, consultor de vendas, corretor de imóveis, costureira, cozinheiro, criador de conteúdo digital, cuidador de idosos, eletricista, empacotador, empregado doméstico, diarista, encarregado de equipe de conservação de vias permanentes, encarregado de manutenção, engenheiro de produção, enxugador e acabador na lavagem de veículos, farmacêutico, fiscal de caixa, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, gerente de produção de operações, gredista, instalador fotovoltaico, lavador de carros, mecânico de manutenção de caminhões
caminhão a diesel, mecânico de máquinas pesadas, mecânico de refrigeração, mecânico montador, montador de móveis, motorista carreteiro, motorista de caminhão, motorista entregador, operador de caixa, operador de escavadeira, operador de extrusora, operador de fresadora, operador de máquinas de construção civil e mineração, operador de niveladora, operador de retroescavadeira, operador de rolo compactador, operador de rolo de impermeabilização, operador de telemarketing, operador de trator de esteira, operador de tratores, operador de vendas, operador de caixa, pedreiro, recepcionista, repositor para supermercados, salgadeiro, técnico em laboratório de análises físico-químicas, técnico em planejamento de obras de infraestrutura de estradas, topógrafo e vendedor praçista. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de atendente de lojas, operador de caixa e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Nas últimas semanas, nós acompanhamos as emoções dos Jogos Olímpicos e como foi bacana assistir o esforço e a entrega dos atletas, né? Isso em diferentes modalidades. O Brasil encerrou a participação nas Olimpíadas de Paris com 20 medalhas. Todas as conquistas foram recebidas com muita comemoração e, nesses momentos, as reações da torcida sempre chamam muita atenção. É choro, é nervosismo, é frustração. Pois é. Mas por que será que a gente se emociona tanto ao assistir essas disputas, hein? A gente vai tentar entender esse assunto com um psicólogo e quem conversa com ele é o repórter João Delfino, que também torceu bastante, que eu vi, né, João? Boa tarde. Oi, boa tarde para você e para todo mundo que está com a gente aqui no Boletim Legislativo. Essa ideia nossa de trazer até o boletim, essa coisa sobre se empenhar tanto numa torcida, ficar nervoso, né, quando a gente assiste algum campeonato, algo assim, surgiu na nossa redação, né? Nessas Olimpíadas de Paris, nós ficamos todos nervosos vendo a Rebeca Andrade na ginástica, a Raíssa Leal no skate, Hugo Calderano no tênis de mesa, muita coisa, né? Então a gente veio até um consultório falar com o psicólogo, é o Rafael Ribeiro. Ele vai dar informações pra gente sobre isso. Rafael, boa tarde pra você. Por que o esporte, essa disputa, mexe tanto com o nosso emocional que a gente fica tão nervoso? São as paixões humanas. As paixões humanas, elas vêm sendo estudadas desde os gregos. Então, quando existe uma certa competitividade, quando existe uma certa disputa, isso sempre queima no fogo do espírito humano. Isso é muito natural. Todo mundo de disputa de bola, futebol de botão, a cartas, tudo que tem paixão humana, tudo que tem competitividade queima na alma humana, e isso gera todo tipo de disputa, de engajamento, de torcida, e aquela coisa divertida, ou aquela coisa também um pouco mais que queima um pouco a alma, mas é isso, é do espírito humano, todos nós temos. E como isso vem pro nosso corpo, né? Porque a gente prende a respiração, a gente contrai os músculos, né? Como que isso sai do psicológico e vai pro nosso corpo? Né? Totalmente, somatizado, né? A gente fala na psicologia que existe o biopsicossocial, então o biológico influencia no psicológico e vice-versa. Então, muitas vezes, as pessoas ficam inflamadas, né? Xingam, passam mal, ou não passam mal, ficam brancas, desmaiam. Então, todo tipo de efeito psicofísico acontece muito. Tem pessoas que realmente ficam inflamadas e xingam. Tem pessoas que ficam embaixo da cadeira rezando. Eu lembro que a minha mãe, num tetra, desceu debaixo da cadeira e começou a rezar o terço. Então, cada um tem sua resposta emocional, mas é puramente emoção. São emoções físicas que vão acontecendo. Cada um tem o seu jeitinho de ser e cada um vai responder de um jeito. Tem gente que é mais inflamada, tem gente que é mais quieta, tem gente que desmaia, tem gente que dá sono. Cada um é cada um. E o que de negativo pode acabar acontecendo, né? Algum tipo de problema emocional que pode desencadear em algum tipo de problema do coração, de repente, o que pode acontecer? Ah, sim. Quando essa paixão, ela ultrapassa a consciência humana, aí nós nos tornamos aquilo que não é legal, que os gregos também falam, a gente perde a nossa consciência. Perdendo a nossa consciência, a gente meio que entra num estado meio que animalesco. Então, tudo pode acontecer. De uma agressividade exacerbada, ou mesmo de uma emoção tão forte que eu perco a consciência e aquela emoção toma conta. Então, muitas vezes, sei lá, um senhorzinho que não pode ter fortes emoções, o coração dele ultrapassa o que ele pode ultrapassar assistindo um jogo. Então, efeitos nocivos acontecem. O que eu posso dizer é que é legal a gente termos consciência que é uma disputa.
não estamos ali. É para a gente tentar dar aquela distanciada saudável, né? E o que fazer então, Rafael, para a gente conseguir ter esse controle na hora de ver, né? Por exemplo, a ginasta lá saltando nas barras, né? Aquela apreensão que a gente fica. Como ter esse controle? Ai, meu Deus, a pergunta é de $1 milhão, né? Todo mundo que eu atendo me pergunta isso. Eu acredito que ter consciência, mas como ter essa consciência? Trabalho, terapia, estudo, a sua própria religiosidade, é que você não perca a humanidade, que você não se misture naquela problemática. Isso acontece muito com torcida organizada, né? A galera às vezes está muito apaixonada com o time, mas você não é o time, você continua sendo um ser humano. Você tomar a consciência de si, isso, psicoterapia, religião, trabalho, sua família, seu próprio amor próprio, usar ferramentas aqui que estão disponíveis para a gente não perder a nós mesmos, ter consciência, basicamente. Perfeito, Rafael. Obrigado pelas informações. Informações importantes para a gente tomar cuidado, né? Torcer é legal, sempre assistir, né, a parte do esporte, Olimpíadas, Copa do Mundo, o jogo do seu time é sempre muito bom, mas tem que ter consciência. De volta ao estúdio. Legal, João, muito obrigada, viu, pelas informações. Claro que em casos extremos, né, a torcida até pode afetar a saúde, mas você há de concordar comigo que é muito bom sentir todas essas emoções. Vamos seguir no tema saúde, já que informação é essencial para quem busca qualidade de vida. Toda terça-feira a gente reserva um espacinho aqui no Boletim para compartilhar com você dicas e orientações que vão de encontro a uma vida mais saudável. É o quadro Pílulas de Saúde. Olá, eu sou a doutora Tatiana Camargo, eu sou alergista imunologista e a dica de hoje é o uso correto das medicações inalatórias para asma. Se você está em tratamento com um médico e ele te orientou o uso correto dos inaladores, siga sempre a prescrição. A gente não pode parar as medicações ou usar em excesso ou fora daquilo que foi prescrito. A frente fria que derrubou as temperaturas na região deve perder força e quarta-feira deve ficar um pouquinho mais quente. Vamos conferir na previsão do tempo. Sol com muitas nuvens durante todo o dia de hoje. O tempo permanece frio, mas não deve chover. A máxima prevista é de 17 graus e a mínima de 5. Para amanhã, quarta-feira, apesar da névoa intensa já nas primeiras horas do dia, o sol volta a brilhar e as temperaturas devem subir. A máxima esperada é de 24 graus e a mínima de 6. Independente da preferência de estilo, o fato é que a música faz parte da vida de todos nós. Por trás de cada melodia, existe uma pessoa que dedica boa parte do tempo a encontrar os acordes perfeitos para despertar as emoções, diferentes emoções, né? E em reconhecimento a esse profissional que trabalha para deixar a nossa vida mais leve, uma lei aprovada pela Câmara criou o Dia do Músico Joseense. Cheiro de infância, tempo feliz, que paz no ar, jogos de botões, as peladas das tardes de sol. É dessa maneira que Joca Freire, músico e compositor há quase 40 anos, expressa a admiração por São José dos Campos. Ele é joseense e fez a vida na cidade, que inclusive serve de inspiração para as composições. Para mim, uma das minhas inspirações é o meio onde eu vivo, né, que é essa cidade. Eu morei a vida inteira aqui, né, então a minha música até acho que tem o DNA joseense assim, impresso nela, né? Não tem como fugir disso. Eu acho que isso é bom. Acho que o que eu tenho de bom ou de ruim na minha música é porque eu nasci em São José, como diria o Cassiano Ricardo, né? Sou poeta porque nasci em São José, né? A paixão e o trabalho pela música fez com que Joca se consolidasse na cena musical joseense. Um caminho que nem sempre foi fácil. O apoio e o incentivo que recebeu da população e da própria cidade ajudaram no sucesso. E muitas vezes, o apoio vem em forma de reconhecimento, a exemplo de uma lei aprovada na Câmara que cria o Dia do Músico Joseense. A proposta é homenagear aqueles que tanto contribuem para a cultura local. Tem a galera do jazz que é muito legal, do MPB, do samba, da música regional mesmo, do pop rock. Então, tem muitos músicos bons em São José fazendo muita coisa boa. Eu acho que isso impacta muito a cidade positivamente, né? Acho que é muito bom para todos, né? E quem disse que São José também não pode ser exemplo no axé?
A Priscila Couto aceitou o desafio e lançou até mesmo uma música de carnaval na cidade. Quem hoje reúne diversos foliões em um bloco só dela, conta que chegou até aqui por influência e apoio da família. A família, os amigos sempre falavam, pô, tem que montar uma banda, que eu já tocava desde criança. E eu me formei em Educação Física, em Mogi das Cruzes, em 2002. E em 2003, quando estava iniciando já, né, a minha história aí na Educação Física, também veio a questão da música. E aí fui convidada para uma banda, fui dar canja num lugar e acabou acontecendo esse convite. E na hora eu topei, eu tinha decidido que eu ia montar uma banda também. Aí falei, bom, agora vai. E me convidaram e aí montei sem saber, né, como que era esse caminho, né? Com mais de 20 anos de carreira, Priscila tem levado a música joseense para todo o país. Uma das coisas que aprendeu nessa trajetória é a importância da cidade valorizar quem se dedica à música e à arte. Para ela, São José tem um celeiro de talentos. Músicos, conheço vários hoje que tocam a nível nacional, com várias bandas, inclusive vários tocaram comigo, né? Eu tenho assim, um orgulho de falar disso, porque a gente trabalha com isso há muito tempo, e muito dedicado, muita competência, e é muito esforço, sim, muita dedicação. Sentimento compartilhado pelo Bruno, que acredita no potencial dos artistas joseenses. Ele é baixista de uma banda da região e começou na música por hobby. Hoje, com uma carreira consolidada, encontrou na música muito mais do que uma profissão. Eu comecei a tocar por influência do meu primo, que eu passava as férias na casa dele, e ele começou a fazer aula de violão, eu fiquei empolgado com aquilo. Paralelamente, os amigos de escola, o pessoal da rua começou a tocar violão, aquela coisa de... Ainda tinha as bandinhas da escola ainda, então o pessoal levava violão para a escola para ficar se divertindo no intervalo. E aí eu comecei a tocar nesse contexto. Um pouco depois eu comecei a tocar na igreja católica, com os mesmos amigos de banda da escola. E aí fui conhecendo o pessoal, comecei a fazer aula, comecei a estudar. No fim do ensino médio decidi que eu queria ser músico, seguir a carreira de músico. Para o Bruno, é preciso incentivar novos talentos. Ele, que começou na igreja, sabe que um empurrãozinho dos amigos e da comunidade pode ser um diferencial, mas o poder público também tem o dever de criar políticas públicas de apoio e suporte aos músicos. Se a gente tivesse, talvez, mais músicas nas escolas, mais músicas na base da nossa escola, talvez as pessoas dariam mais valor ou enxergariam o tanto que o nosso trabalho é dedicado, é suado, o quanto você precisa dedicar uma vida para você ser músico, não é simplesmente uma coisa que vou ali fazer porque vai me dar um dinheiro. E eu acho que o maior desafio é a gente se sentir reconhecido pela sociedade no geral, numa sociedade onde a música ela é algo lazer, supérfluo muitas vezes, mas para nós é o sustento da nossa família, é a nossa vida, é isso que a gente sabe fazer e é isso que a gente não vai deixar de fazer. E o que tem em comum nestas três personalidades da cena musical aqui da cidade? O amor e dedicação. Um sentimento que atravessa melodias para demonstrar, a partir da música, a admiração que tem por São José. Eu acho que essa valorização ela deve ser tamanha no músico quanto ela deve ser para qualquer outro profissional da nossa sociedade. Porque são pessoas que sustentam suas famílias, são pessoas que estudaram muito. Eu acho que é um incentivo para o músico, né? Eu acho que ter um dia que nos homenageia é sempre bom, né? Então, acho que isso aí tem que ser visto de forma positiva, acho que é bom. Está aí um start legal para a gente começar o próximo ano, juntar a turma, fazer um evento, já que é municipal. Aí, tá aí mais uma coisa para a gente fazer em São José. Muito bacana, parabéns a todos os músicos da cidade, vida longa a todos vocês. E o Boletim Legislativo termina aqui, agradeço muito a sua companhia e te convido a seguir as nossas redes sociais, @TV-Câmara-SJC. Toda a programação está disponível no YouTube. Ótima tarde, a gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, tchau.